Fala galera, ligado aqui no canal da SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Tite no Flamengo ou Tite no Corinthians? Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual, sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E sempre lembrando que nós temos agora 3 planos de membro aqui no canal do SR. O primeiro para você, se você só quiser ajudar o meu trabalho, os outros 2 com acessos a mais conteúdos aqui no canal. Se você quiser ou puder contribuir, só virar membro, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você está assistindo. Eu agradeço demais. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de quarta-feira e eu me programei para fazer esse vídeo falando sobre uma possível chegada do Tite como novo técnico do Flamengo. E aí eu preparei, fiz todo o vídeo, fiz aqui um rascunho, pensei no que eu ia fazer, um roteiro, e aí, quando eu já estava gravando o vídeo, vem a notícia de que o Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo, e está evidente que o Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo pensando em ir atrás do Tite, em atravessar o interesse do Flamengo. Eu estou falando interesse porque não há negociação, né? E eu vou entrar no detalhe por quê, mas que o Corinthians demitiu o Luxemburgo nesta quarta-feira, até de forma surpreendente, porque o Duílio, o presidente do Corinthians, estava apoiando demais o trabalho do Luxemburgo, mas talvez a possibilidade de contar com o Tite tenha pesado nisso, e não apenas o péssimo futebol que o Corinthians apresentou contra o Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Então, aí o Corinthians meio que se antecipou e aí mandou o Luxemburgo embora para poder negociar com o Tite, que eu imagino que deva estar acontecendo neste momento. Talvez quando você já esteja vendo esse vídeo, talvez o Tite já até seja novo técnico do Corinthians, ou não, o futebol é dinâmico. Mas o Corinthians fazendo isso, ele se antecipa ao Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo neste momento tem treinador. É até curioso a gente falar sobre isso. O Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo já decidiu mandar o Sampaoli embora, mas ainda não mandou. E o Sampaoli continua treinando, dando treino para o time. E o Tite, que tem ali um procedimento que ele adota, ele não vai negociar com o Flamengo enquanto o Sampaoli ainda estiver lá, por respeito ao Sampaoli. Então o Corinthians se antecipa, demite o Luxemburgo e pode, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, estar negociando com o Tite para o Tite retornar ao cargo de técnico do Corinthians. Pensando na situação do Flamengo, e foi o que eu roteirizei aqui para gravar, acho que a escolha do Tite é um excelente nome para o Flamengo. Para mim, o Tite é o melhor treinador brasileiro em atividade, é o treinador mais preparado, mais completo. Ah, mas não ganhou a Copa do Mundo. Perfeito. 31 treinadores não ganharam a última Copa do Mundo. Então, assim, não ganhar ou não a Copa do Mundo não faz um treinador bom ou ruim, né? Você está muito claro que ganhar a Copa do Mundo é algo muito difícil. Então eu continuo achando o Tite o melhor treinador brasileiro à disposição, disponível, não para a seleção, porque ele acabou de sair de lá, mas acho que para o Flamengo seria um excelente treinador, por várias situações, por vários cenários. O primeiro, o Tite faz times muito competitivos, faz times que perdem muito pouco, poucas vezes são derrotados. Isso está na história do Tite. E o Flamengo precisa de muita competitividade. O Tite, ele não tem só uma forma de jogar, ele pode jogar de várias formas. Especialmente se você observar do trabalho do Tite de 2012 para cá, os times dele já jogaram de várias formas. Já jogaram marcando alto, marcando médio, já jogaram propondo o jogo, já jogaram tendo muita posse de bola, já jogaram no contra-ataque, já jogaram tendo uma situação mista, já jogaram no 4-3-3, já jogaram no 4-1-4-1, já jogaram num 2-3-5 na hora de atacar, né? Então, assim, o Tite tem muita variação e poderia dar ao Flamengo, ao esse elenco que precisa de novos desafios, pode dar uma nova cara para esse elenco que parece estar esgotado do ponto de vista de cumprir o ciclo. O Tite consegue melhorar muitos jogadores, desenvolver muitos jogadores, ou, se precisar, consegue fazer reformulações em elenco. Ele fez isso no próprio Corinthians, ele fez reformulação de elenco muito bem sucedida. Então, por tudo isso, eu vejo o Tite como um excelente nome para ser o nome que tentará colocar o Flamengo no rumo. E aí tem um ponto importante.
o Tite vai ter autonomia para fazer isso no Flamengo? Porque esse é um ponto muito importante. O Tite, tanto no Corinthians quanto na seleção brasileira, ele teve autonomia total para fazer o trabalho que ele queria. Ele levou as pessoas que ele queria, ele levou a equipe que ele queria, ele levou, inclusive, a escolha de quem coordena o trabalho dele, como foi, por exemplo, com o Edu, tanto no Corinthians quanto na seleção. No Flamengo, o Tite vai ter essa permissão? No Flamengo, o Tite vão deixar o Tite trabalhar no Flamengo? Ele terá autonomia para poder decidir as coisas do futebol? Ou ele vai ter que rezar na cartilha do Marcos Braz, na cartilha de Juan, do Fabinho, esses personagens, Bruno Spindel, esses personagens que formam o departamento de futebol do Flamengo, e o ano de 2023 está repleto de erros e incompetência de vários desses componentes. Qual vai ser a estrutura que vão oferecer para o Tite caso ele venha a ser convidado oficialmente ou caso tenha negociação com o Tite? Qual é o cenário em que o Tite vai estar colocado? Porque o Tite trabalhar com uma pessoa como Marcos Braz, eu não sei se o Tite iria querer ou se o Tite teria a permissão para trabalhar que ele precisa. No mais, o Tite tem muita condição de recuperar alguns jogadores, de desenvolver outros. Muita gente fala, mas o Tite com o Gabigol, os times do Tite sempre tiveram um atacante muito móvel. Gabriel Jesus no começo da seleção, Wagner Love no brilhante time de 2015, Emerson Sheik no time da Libertadores. O Guerreiro chega depois, funcionou também com um 9 característico, como o Pedro, mas um jogador como o Gabigol, de movimentação, um atacante mais móvel, um cai pelos lados, sempre funcionou com o Tite. Pontas, ele sempre trabalhou com um ponta que constrói por dentro, que pode ser o Everton Ribeiro, um ponta que procura o lado do campo, que pode ser o Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo tem qualidade, tem elenco, que pode dar ao Tite uma condição de recuperá-los e formar um time muito competitivo e também vistoso. Porque dizer que o Tite é retranqueiro é algo que para mim está completamente fora da realidade do que é o Tite. O Tite, por exemplo, dizem que o time de 2012 do Corinthians era retranqueiro. Não é verdade. O time de 2012 do Corinthians tinha como característica marcação alta. Um time que faz marcação alta não é retranqueiro. Então, se você observar, o time de 2012 do Corinthians se preocupava mais em primeiro não sofrer gols e depois fazê-lo. Ok, é uma característica. E que aquele time tinha essa característica. Talvez que aquele time tinha muito mais jogadores com a capacidade de fechar espaços e sair rápido do que propriamente de criar. Já no time de 2015, que tinha Jadson e Renato Augusto, era um time amplamente criativo, um time muito, que empolgou muito, muito empolgante e que jogou um ótimo futebol. Então, por isso tudo, acho que o Tite pode fazer isso no Flamengo e o Tite tem muita condição de ser uma cartada certeira e uma cartada muito positiva para o Flamengo. Agora, para isso, ele precisa ter autonomia. Para isso, ele precisa ter a condição de trabalhar, de ter paz para trabalhar, que é algo que me parece que o departamento de futebol também tem contribuído muito para atrapalhar o trabalho dos treinadores. Primeiro em escolher treinadores e depois em atrapalhar a condução do dia a dia. Agora, como eu roteirizei esse vídeo falando do Flamengo, tem que ver se o Tite vai para o Flamengo ou se vai para o Corinthians. Mas tudo que eu falei aqui vale também, as qualidades do Tite também valem para o Corinthians, e se o Corinthians acertar seria uma contratação gigante. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Você, aonde você quer ver o Tite? Você como flamenguista, o que você acha do Tite no Flamengo? Você como corintiano, o que você acha do Tite no Corinthians? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto é ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se puder assinar um dos 3 membros aqui, um dos 3 planos de membro aqui no canal do VSR, eu agradeço demais. Obrigado pela audiência, valeu. Tchau.